E aí, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia! Professor Fernando na área. Vamos falar hoje sobre um assunto extremamente sério, que foi notícia esses dias por aí, certo? Com uma situação bem desagradável que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, todo mundo começou a falar sobre trabalho escravo. Já soubemos de situações em inúmeras plataformas e inúmeras lojas famosas por aí que usavam um trabalho escravo. E vamos falar sobre como a gente pode combater esse trabalho escravo e como é que isso acontece. E botar isso tudo numa redação. Um tema extremamente cotado para cair no vestibular, principalmente no Enem, tá? E eu trouxe aqui prontinho uma redação legal para que você monte, certo? Eu vou te dar as diretrizes, quem vai montar é você. Lembra disso, tá? Não é uma redação prontinha. Você tem que trabalhar também. Qual que é? Quer moleza? Não dá, né? Beleza? Mas eu vou te dar todas as diretrizes, parte a parte, como montar um texto argumentativo. Tudo bem? Lembrando que nossos canais estão abertos. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente. Eu respondo na hora. Na hora. Tamo junto. Lembra? Sempre junto. Tudo bem? Beleza? Vamos começar a falar sobre os desafios do combate ao trabalho escravo no século XXI. Tá bom? Vamos lá. O que eu separei para vocês aqui? Primeiro, você tem que ter um repertório. Quando eu falo de trabalho escravo, o que você pensa? Quais são as ideias que vêm na sua cabeça? A primeira coisa que eu separei aqui é o que diz a Constituição, que diz o Código Penal. Por quê? Porque isso vai estar lá no texto base, cara. Entendeu? Como é que eu vou te mostrar como a gente pode utilizar isso aí para o nosso benefício na hora de escrever? E diz o seguinte, ó, vem comigo, ó, tá escrito aqui, ó. Segundo o Código Penal brasileiro, é considerado trabalho escravo qualquer, e eu disse qualquer atividade cujas condições do trabalhador atentem contra a dignidade humana. De acordo com o artigo 149 do Código Penal brasileiro, é crime submeter o trabalhador a condições degradantes, jornada exaustiva, servidão por dívida ou qualquer tipo de trabalho forçado. Aí tu começa a pensar, eu conheço algumas pessoas que trabalham dessa forma. Pois é, né? E aí? Tá no Código Penal que não pode. Mas se ele não trabalhar assim, ele não vive. Então, esse é um outro problema. Sacou? Certo? Você conhece algum professor, quer dizer, algum trabalhador que trabalha dessa forma? Não. Certo? Eu conheço alguns. Beleza? Vamos lá. Próximo. Separei um filme. Se você não assistiu esse filme, fica a dica. É um baita filme, certo? Fala 12 anos de escravidão. Ele é de 2017, não é um filme tão antigo assim. E fala sobre, vencedor do Oscar de melhor filme e melhor roteiro adaptado em 2018. 12 anos de escravidão é baseado na história real de Solomon Northup. É um homem negro, nascido livre no norte dos Estados Unidos, que é raptado em uma viagem a trabalho e escravizado no sul do país por 12 anos. Professor, mas precisa escrever mais coisas sobre o livro? Não, o que você precisa saber é citar o livro. Você vai entender como isso pode nos ajudar lá na frente, tá bom? Vamos ver mais um repertório? Vai lá. A Escravizaura, livro canônico da literatura brasileira. Todo mundo já ouviu falar na Escravizaura. Professor, mas eu não li ainda. Não precisa ter lido o livro, mas saber que ele existe, ele trata sobre escravidão, né? Olha o nome. A Escrava Isaura, né? Tem a ver com escravidão, né? Bernardo Guimarães, publicado em 1872, é adaptado como novela de televisão pela Rede Globo em 76 e pela Record em 2004. Isaura é filha de mãe negra e pai português e tem a pele clara. Só para você contextualizar rapidinho, você não precisa entrar em detalhes. Saber que existe, saber utilizar isso ao seu benefício vai garantir alguns pontos extras na sua redação. Trouxe uma de Monteiro Lobato aqui, ó. Vamos lá. Você já deve ter ouvido falar no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Fez parte da minha infância o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem é? A tia Anastácia. A tia Anastácia, ela era a única personagem negra que era servente, serviu a dona do sítio. Entendeu? Tia Anastácia, personagem de Monteiro Lobato, confinada à cozinha, onde trabalha a serviço de uma família branca, apresentada como negra de estimação, que carregou Lúcia em Pequena, onde está escrito Reinações de Narizinho, tá? Cujas histórias são frequentemente desqualificadas pelas outras personagens. Então ela sofria, apesar de não ser uma coisa tão aberta, mas ela tinha uma condição análoga ao escravo.
Então você pode citar isso. Por que você pode citar? Porque choca. O cara fica pensando, eu nunca tinha pensado na tia Anastácia como escrava. Tá vendo? Você teve uma percepção diferente dos demais. Isso garante originalidade. Próximo. Eu trouxe também um livro bem famoso chamado Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire. Uma das obras sobre escravidão no país mais emblemáticas foi publicada pelo sociólogo Gilberto Freire em 1933. O livro aborda o Brasil colonial e aspectos da vida familiar, dos costumes públicos e privados, das mentalidades e relações étnicas, além de analisar a arquitetura da Casa Grande e sua representatividade elitista, bem como a senzala e outros elementos que compunham a sociedade brasileira na época e foram importantes para a formação cultural do país. Se você não leu, vale a pena ler. E, volta e meia, esse livro aparece na leitura obrigatória. Fica a dica. Você usar a leitura obrigatória como base da sua redação só te garante pontos extras. É só alegria. O Enem gosta, apesar do Enem não ter literatura dirigida, né? Mas, por exemplo, Federal de Santa Catarina, que adora quando você faz isso, a CAF adora quando você faz isso, Federal do Paraná, fica felizão quando você consegue colocar os livros da literatura obrigatória dentro da tua redação. Muito legal, muito bom. Então, adquira esse hábito, tá? Vamos lá. Aí, olha só. Qual é a imagem da escravidão? O problema é quando você pensa em escravidão, a imagem que vem é essa aqui, ó. Certo? A imagem do Brasil colônia lá do começo do século XVII, certo? Vinham os escravos para cá, a população negra, escrava que vinha em navios negreiros, certo? E essa imagem dificulta pra caramba a população reconhecer que existe escravo hoje. Porque o pessoal associa a escravidão com essa imagem que está ali, ó. E de repente fala assim, mas eu não sou escravo. Primeiro, porque eu não sou negro. Segundo, porque eu recebo para trabalhar. Mas o problema é que recebe um salário de fome. Muitas vezes o pessoal pega os documentos e sequestra os documentos. Eu fico refém daquele contratante. Isso também é uma relação análoga ao trabalho escravo. Ou eu trabalho horas exaustivas por um salário de fome. Isso também é uma condição degradante que está lá no Código Penal. Então, o que acontece? Como existe associação errada dessa imagem que está aí com o trabalho escravo, eu, por exemplo, hoje como um homem branco e que recebo o salário, eu não sou escravo, quando na verdade eu sou. Entende? Então, essa disparidade de reconhecimento de realidades é uma das teses bem legais, tá? Então, eu construí assim, ó, vamos lá. Construindo as teses. Veja bem, para tudo. Você notou que eu não comecei a falar na introdução? Eu fui direto para as teses. Aí tu vai dizer, professor, mas por que não há introdução na primeira coisa? Não é. A introdução, você anuncia o que você vai vender. E para você anunciar o que você vai vender, você tem que ter o produto pronto. Então, se as teses não estão prontas, não estão preparadas, eu não posso anunciá-las. Então, vamos primeiro pensar no desenvolvimento, deixar ele bem amarradinho, depois a gente vai para a introdução, a gente anuncia o produto e no final a gente conclui. Adquire esse hábito, comece pelo desenvolvimento. Do desenvolvimento você vai para a introdução. Por quê? Aí você acerta sempre. Você não corre o risco de anunciar uma coisa e vender outra, que é extremamente comum nas redações. Aí você anuncia uma ideia, aí quando você escreve sobre ela, você vê que aquela ideia não era boa, aí você muda. Aí você anunciou uma coisa e vendeu outra. Teu texto fica incoerente e fica sem coesão. Ele não fala entre si com as partes. E daí fica desconexo, tua nota vai lá para baixo. Então, para acabar com esse problema, comece pelo desenvolvimento. E lembra, um parágrafo argumentativo tem 3 partezinhas. A gente já viu isso, tá? Tá em dúvida? Volta naquele meu texto, minha live, que fala sobre as partes argumentativas, tá? Tá aí no meu canal. Dá uma olhadinha. Mas só para lembrar, ó, quais são as 3 partes de um parágrafo argumentativo? A tese, que é uma frase, uma oração direta com a ideia que você quer vender.
Depois, a justificativa. Justificativa é quando você vai desenvolver. Você vai falar assim, por que que eu escolhi essa tese? Por que que essa oração que eu botei aí é importante? E por último, é a comprovação ou a legitimação. É o momento em que você pega toda essa ideia que você acabou de apresentar e mostra, tá vendo? Essa ideia é verdadeira por causa disso. Vai uma estatística, vai uma analogia, vai uma citação, alguma coisa que comprove e diz assim, tá vendo? O que eu tô te falando é verdade. E aí você argumenta, você convence que você tem razão. E é esse o propósito do teu texto argumentativo, convencer que sua ideia tem fundamento. É para isso que eles pedem para você escrever uma redação. Tudo bem? Aí olha só, eu botei assim, ó. Não, volta. A primeira tese é: a falta de conhecimento sobre a escravidão contemporânea perpetua a problemática. Falta de conhecimento, o pessoal não reconhece a escravidão como um problema atual. Eles pensam que é um problema lá do Brasil colônia só, que acontecia lá e não acontece hoje. Quer ver? Como é que a gente justifica isso? Vai lá. Uma das justificativas que eu botei é assim, ó. A associação errônea do trabalho escravo com os relatos históricos do Brasil colônia impede o reconhecimento da existência do problema na contemporaneidade. Vamos de novo. A associação errônea do trabalho escravo com os relatos históricos do Brasil colônia impede, tá vendo? Impede o reconhecimento da existência do problema na contemporaneidade. A galera não reconhece. E se você acha que o problema não existe, você não combate. Entendeu? Continua. Além disso, eu estou adicionando uma ideia. Além disso, o desconhecimento da lei impede. Eu podia ter botado outro verbo aqui, tá? Que eu já tinha usado impede lá, agora que eu notei. Impede que o trabalhador reconheça sua real situação e, consequentemente, se desvincule da condição degradante descrita na Carta Magna. Veja bem que em palavras-chave aqui, ó. O desconhecimento impede se desvincule da condição degradante. Tá vendo as palavras-chave? Essas palavras são importantes para que você mostre que você é contra essa ideia, que você está combatendo, que é o tema, combater. Então, através dessa linguagem, você tá mostrando que, ó, eu sou contra, e tá aqui, ó, o desconhecimento da lei impede que o trabalhador se desvincule da condição degradante, que está lá na Carta Magna. Então, você está reforçando uma ideia atrás da outra. Aí é matador. Aí você escreve assim, aí o cara que está lendo, que é o corretor, está fazendo assim, ó. Meu caraca, é bem isso aí mesmo, ó. Matou a pau. Lembra que é esse movimento que você quer. Vai lá. E a legitimação. Olha o que eu trouxe. De acordo com o artigo 149 do Código Penal Brasileiro, é crime submeter o trabalhador a condições degradantes, jornada exaustiva, servidão por dívida ou qualquer tipo de trabalho forçado. Professor, onde é que eu já li isso? Onde é que... Estava lá no repertório. Isso aí estava lá no texto base. Aí tu vai, professor, mas eu posso usar o texto base dessa forma? Você deve usar o texto base. Eu não estou repetindo a mesma forma como apareceu no texto base. Eu estou usando uma informação do texto base para confirmar a minha tese. E é isso que eles esperam de você. Que você pegue a informação lá do texto base, pegue um fragmento desse e, ó, jogue no texto e mostre. Tá vendo? Eu estou usando a informação que você me deu para confirmar o que eu estou te vendendo. Aí, cara, é só alegria. Aí senta, abre uma bebida que você quer, que seja um refrigerante, uma água de coco, uma cerveja gelada, não importa, e só espera a nota vir, porque a nota vem, ó, redondinha, pronta para a tua aprovação. Mas, professor, são duas teses. É verdade. Vamos para a tese 2. Tese 2. A baixa escolaridade contribui para a continuidade da condição do trabalho análogo ao escravo. Como assim, professora, baixa escolaridade? Um dos problemas mais recorrentes para a existência do trabalho escravo, lembra, as condições degradantes, baixo salário, muitas horas de trabalho, é porque o trabalhador tem baixa formação, pouca formação. Porque quem tem uma formação um pouco maior, uma escolaridade maior, não se submete tão facilmente a trabalhos degradantes. E mesmo porque as oportunidades de trabalho são maiores. Então, quanto menor for a sua escolaridade, mais escassos serão as oportunidades. Então, você, para sobreviver, porque todo mundo tem que sobreviver, você acaba se submetendo a condições insalubres, condições ruins de trabalho, análogo ao trabalho escravo.
Então é bem assim, ó. Quanto mais baixa for a sua escolaridade, maior a probabilidade de trabalho escravo, tá vendo? Ou seja, o contrário também acontece. Quanto maior a sua formação, menor a probabilidade de você ser submetido ao trabalho escravo. Entendeu? É uma relação inversamente proporcional. Beleza? Vamos ver como é que ficou isso aqui. Ó. Essa aqui é a minha tese. A justificativa fala o seguinte: a falta de instrução submete a população a aceitar empregos de baixa remuneração com longas horas de trabalho para garantir a renda familiar. Cara, o cara tem que sobreviver. Eu não estou justificando que isso aí é verdade. Estou te mostrando como é que acontece. Isso aqui é só uma ideia. Tá bom? E, professor, como é que eu vou comprovar isso? Você pode pegar um dado. Ó. Eu peguei um dado que eu achei do Ministério do Trabalho. Fala assim, ó, dados do Ministério do Trabalho e Previdência apontam que 66, se tivesse mais um 6, seria number of the beast, o número da besta, certo? 66% dos trabalhadores resgatados dessa prática entre 2003 e 2020 têm baixa escolaridade. 66%. E vou mais além, que eu nem botei ali, ó. 13% dos trabalhadores resgatados eram crianças. Sabe o que é isso? A evasão escolar também trabalha em prol da escravidão. Cara, é muita gente, velho. Certo? Só para ter uma ideia, a estatística de trabalhadores escravos, de 45 mil a 50 mil. Gente, é gente pra caramba. Eu tô falando do século XXI, pleno 2023. Você falar em trabalho escravo no Brasil é uma coisa absurda. No mundo é absurdo. Mas grandes lojas aí, ó, já foram denunciadas. Inclusive, para que você tenha um pouquinho mais de repertório, existe uma PEC, tá? Foi feita aqui no Brasil, que diz o seguinte: as lojas, as empresas que são comprovadamente, que comprova que estão utilizando trabalho escravo, elas entram numa lista, eles chamam de lista negra, olha só, falando de trabalho escravo, né? Eles chamam de lista negra. Essa lista negra significa o seguinte: essas empresas não podem ter subsídio nenhum do governo, nem incentivo fiscal, nem nada. Tudo para dificultar, e muito, a obtenção de crédito. Não pode. Foi o que aconteceu com algumas lojas famosas. Eu não vou citar aqui porque é questão de ética, mas eu não vou, são lojas bem famosinhas aí, tá? Outra coisa que eu vou te falar agora, nunca aconteceu, mas está previsto em lei. As terras, os proprietários de terras que foram indiciados por utilizar trabalho escravo, essas terras deveriam ser confiscadas pelo governo e utilizadas para a reforma agrária. Isso está previsto em lei. Nunca aconteceu. Nunca. Nunca foi pego alguém que trabalha escravo? Tem um famosinho aí, eu não vou falar que ele é um deputado, que era deputado federal e depois foi senador, não vou citar nomes, né, mas é lá do norte, tá? Ele foi indiciado 7 vezes por trabalho escravo. 7 vezes. Pergunta se ele perdeu um dedo de terra. Adivinha? Não, né? Mas tem a lei. O que adianta ter lei se não tem aplicação dela? Né? Um pouquinho de repertório. Vai lá. Fale, queridão. Ô, Fernando, só para complementar. Você acha que num texto desses, usar uma argumentação de que essas empresas utilizam de terceiros para camuflar que não utilizam desses trabalhos análogos é uma possibilidade para o texto? Ou é usar um dado que não é assim, porque não é... Ele não de fato é um dado, mas a gente sabe que eles fazem isso, né? Você falou tudo. Falou, Céu. Empresas que utilizam laranjas, terceiras empresas para terceirização, para mascarar o trabalho escravo, pode ser usado no texto? Não. Não pode ser porque você não tem como comprovar. Todo mundo sabe. É igual você falar assim, ó. O dinheiro foi roubado do cofre público. Foi. Quem foi? Pois é. Você sabe? No fundo a gente sabe. Sabe comprovar? Não tem como. Se você não consegue comprovar, fica só uma suposição, fica um diz que me disse. E isso, numa argumentação, não vale. Então você não pode utilizar a ideia de que empresas terceirizam o trabalho para mascarar o trabalho análogo ao escravo. Não tem como fazer isso, porque você não tem como comprovar, legitimar essa informação. Então não utilize, tá? Perfeito? Fechou?
Contextualização. Aí, ó, para tudo. Fizemos a nossa tese, tese 1, tese 2, tem justificativa, tem comprovação, tá lindinho, tá maravilhoso, você já tá lá, vai chutar para gol, vai chutar, vai ter naquela expectativa, tranquilo? Agora você vai para a introdução. Por quê? Porque agora você tem um produto para vender. Você sabe o que você tá vendendo. As ideias estão lá, estão formadinhas, tá bonito, tá lindo, tá maravilhoso. O que você faz? Você anuncia. Você vai lá e fala assim, ó, uma introdução. 3 passos da introdução. Contexto, retomada do tema e teses. Contexto, retomada do tema e teses. O que é contexto? É quebrar o gelo, é você falar de alguma situação em que aparece o trabalho escravo. Aqueles repertórios que eu botei lá no começo servem. Eu trouxe aqui do filme 12 anos de escravidão. O filme 12 anos de escravidão retrata a história real de Solomon Northup, um homem negro nascido livre que é raptado em uma viagem a trabalho e escravizado no sul dos Estados Unidos. Pronto, você já falou. Ah, mas eu não assisti o filme. Grandes coisas. Alguém vai bater na tua casa e perguntar, vem cá, você assistiu ao filme para citar? Ninguém vai fazer isso. Você está mostrando, olha, existe um filme que fala sobre essa problemática. Certo? Fica a dica, não sabe o que fazer, hoje à noite vai lá e pega o filme e vai assistir. Aliás, o filme é muito bom, tá? Vale a pena. Fica a dica, certo? Acho que eu vou fazer um canal só falando de filme. Tá? Adoro filme. Assinatura Netflix. Ó, Netflix, me patrocina. Vamos. Retomar o tema. Sempre é importante. Não é obrigatório você fazer isso, mas é legal você retomar o tema porque você ajuda o leitor. E você ajudando o leitor, /corretor, ele vai ficar, ó, feliz contigo. E tu quer deixar esse cara feliz. No Brasil, odierno. Ai, professor, o que é odierno mesmo? Eu não sei essa palavra. É moderno, contemporâneo, atual. Não é meio preciosinho fazer isso? É, essa palavra era preciosinho, mas foi utilizado tanto em redação que, certo? Vai lá e dá uma esnobada. Atualmente, não. Põe odiernamente. O Brasil odierno, o trabalho análogo ao escravo ainda assola a vida dos trabalhadores. Veja o verbo que eu utilizei. Assolar. Assolar é uma coisa ruim. Em vez de falar assim, ainda está presente, não, eu falei assolar. Assolar é uma coisa que te assombra, uma coisa que está ali te incomodando. Então, se ele assola a vida dos trabalhadores, não é uma coisa boa, tá ruim. Por isso que tem que ter o combater, que é o tema. Aí, ó, chuta pra gol e corre pra galera, porque acabou de fazer um golaço. E falta quem? Falta as teses, ó, faltam as teses. O desconhecimento das características da escravidão moderna, bem como a falta de instrução da população brasileira, dificultam o combate ao problema. Não foi sobre isso que você escreveu? Sei lá, a introdução tá linda, o desenvolvimento tá maravilhoso, tá tranquilo, eu te ajudei. Fiz tudo bonitinho, você tá feliz, o coração tá batendo mais forte, você tá assim, ó, meu Deus, professor, eu não sabia que ia ser tão fácil. É fácil pra caramba. Vem comigo, eu te ajudo, sempre te ajudo. Tá, professor, tá faltando uma parte, não? Tá faltando qual parte? A conclusão. Eu trouxe a conclusão tipo Enem, só que eu não montei, não. Como não? Eu só te mostrei o que precisa aparecer. Quem vai montar é você, olha isso. Na conclusão, você tem que responder, na conclusão tipo Enem, você tem que responder o que vai ser feito, que é a ação, quem vai fazer, que é o agente, como vai ser feito o meio, a finalidade, o propósito e o detalhe. Eu botei tudo aqui, ó. Vamos lá. Quais são as ações que você vai botar? Primeiro, investimento na educação de base. Educação de base? Por quê? Porque é falta de instrução, né? Beleza. E campanha... Ué, que campanha ficou esquisita, ó. Ficou o PIA trocado, ó. Campanhas midiáticas. Por quê? Não era o desconhecimento? Desconhecimento, você traz conhecimento. Falta de instrução, você dá instrução. Tadã! Certo? O agente, o MEC e as instituições educacionais. Quem? As faculdades, as escolas, as creches, não importa. Bom? Meio, vídeos nas redes sociais e palestras. Os vídeos nas redes sociais é para trabalhar com as campanhas. Qual é o público que você quer atingir? Eu quero atingir o trabalhador, eu quero atingir a educação de base é para crianças. Por quê? Se a criança sabe o que é escravo. Se você começar lá no comecinho, o problema não se perpetua lá para frente. Entendeu? Trabalhe com as crianças, trabalhe com a ideia de embutir nela pensamentos positivos, pensamentos de esclarecimento, e lá na frente não vai. É a estratégia que o pessoal está utilizando para combater o assédio
a crianças. Trabalha com a criança sabendo onde pode tocar, onde não pode tocar. Então, se algum adulto vier com más intenções, a criança fala, ei, aí não pode. É a mesma ideia. Trabalha com as crianças para que, quando elas comecem a ser submetidas a situações que elas não gostem, elas já vão falar na hora. Porque criança fala, criança desembucha na hora. Se ela não gosta de ti, ela vai falar, não gosto de ti. Se ficou feio, perguntar, e daí, como é que ficou? Ela vai falar assim, tá ridículo, acredita, porque ela está sendo sincera. Certo? Essa inocência infantil é maravilhosa. Tá? Finalidade, esclarecer sobre a escravidão contemporânea, que é esse grande problema, né, de todas as duas teses lá. O pessoal não sabe que existe, o pessoal desconhece, o pessoal não, certo? Não tem conhecimento, não se reconhece. Vamos lá. Qual é o detalhe? Quando eu falo redes sociais, eu posso dar exemplos das redes sociais. Por exemplo, Instagram, TikTok e Facebook. São as 3 redes mais utilizadas. Claro, tem o WhatsApp também é uma rede, tá? Mas daí é uma rede de comunicação, não é tanto de fazer propaganda. Se bem que atualmente está sendo, né? Está sendo utilizado pra caramba. Tá? Dá para usar até o chat GPT junto. É uma coisa meio doida. Mas tu botar isso aqui, você já está dando o detalhe das redes sociais. Fica prontinho, muito bonitinho, maravilhoso. Entendeu? Te dei as ferramentas e agora você monta. Ficou claro para você? Como é que funciona? Ficou muito claro, ficou muito bom. E, inclusive, eu acho que seria legal mandar um desafio para todo mundo que chegou até aqui, não só quem está assistindo ao vivo, mas quem assistiu depois e chegou até aqui, montar essa conclusão, postar lá no Insta e marcar o Fernando. Olha aí, ó. Gostei. Vamos lá. Desafio lançado. Você vai ter que montar essa conclusão. Eu leio e eu avalio essa conclusão para você. Pode ser? Eu corrijo essa conclusão. Porque o resto está feito, né? Vai lá, certo? Não adianta reescrever e dizer, foi eu que escrevi. Quem escreveu fui eu, tá? Monta essa conclusão, tranquilo? Tá? E eu dou uma olhada lá, marca lá no Instagram, me marca, faz um fuzuê, beleza? Faz um fuzuê lá no Instagram, lá no TikTok, não tem problema, certo? Eu corrijo para você e te dou um feedback. O que você acha? Pode ser? Eu te desafio. Não sabe fazer, não vai fazer. Ah, para essa preguiça aí, tira essa preguiça do corpo. Vai lá, duvido que você faça. Olha lá. Me siga, me persiga nas redes sociais. Eu estou lá no Pro Fernando Santos, lá no Instagram. Ó, ficou bonito, ó. Instagram. Falar inglês, né? Por sinal, se você precisar de uma ajuda, tamo junto. Tá? Meu WhatsApp, o Zap, beleza? É 9999. Sou quanto 9? É 9999 7447 7447 7447. E aulas com professorfernandosantos.com. Não tem BR, não consegui pagar o BR, então só botei .com. Tá bom? Beleza? Me escreve lá, ou vai pelo WhatsApp que é mais fácil, ou escreve um DM, ou manda uma carta, sinal de fumaça. Não tem problema, fala comigo, interage comigo que eu te ajudo. Mas para isso, a gente precisa estabelecer um canal bem legal de comunicação, tá bom? Fiquem na paz, fiquem com Deus, um abraço, um beijo, um queijo para vocês. Fiquem bem e o desafio está lançado, hein? Quero ver a tua conclusão. Tchau, tchau para vocês.